cantamos, Senhor. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu coração. Boa, nada mal para uma primeira vez, mas cantamos só mais uma vez para ficarmos um bocadinho mais seguros. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu coração. E vemos também a aclamação evangélica. Vamos cantar a seguir este refrão. Aleluia. Cantamos aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Boa, vamos só pedir mais uma vez e com mais energia, porque vamos aclamar a palavra do Senhor. Aleluia. E para terminarmos, vemos o refrão que vamos cantar a seguir à oração jubilar que vamos rezar no final da missa. Totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus. Totus tuus, Maria, totus tuus. Cantamos todos juntos. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus. Muito obrigada a todos por este breve ensaio. Desejo então uma boa celebração. Escutai, Senhor, a prece que a vossa Igreja vos faz. Quem, Senhor, em vos espera, viva sempre em vossa paz. Quem, Senhor, em vos espera, viva sempre em vossa paz. Escutai, Senhor, a prece que a vossa Igreja vos faz. Quem, Senhor, em vos espera, viva sempre em vossa paz. Quem, Senhor, em vos espera, viva sempre em vossa paz.
Escutai, Senhor, a prece que a vossa Igreja vos faz. Ai, Senhor, em vos espera, vive sempre em vossa paz. Ai, Senhor, em vos espera, vive sempre em vossa paz. Levantai ao Senhor um canto novo, louvai-o vós que sois seu santo povo. Escutai, Senhor, a prece que a vossa Igreja vos faz. Ai, Senhor, em vos espera, vive sempre em vossa paz. Ai, Senhor, em vos espera, vive sempre em vossa Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Bem-aja a todos vós aqui presentes, que peregrinos ao Santuário da Mãe, e bem-aja também a todos aqueles que nos seguem através dos meios de comunicação social, sobretudo as pessoas doentes, as pessoas que estão a sofrer, as pessoas que vivem um momento mais difícil. Bem-aja, permitam-me, bem-aja mais especial para o grupo aqui presente do Bem para o Meio, uma iniciativa do Santuário de Fátima, juntamente em colaboração com os Silenciosos Operários da Cruz, que permite dar férias aos pais com filhos com deficiência. Bem-ajam, uma boa e santa peregrinação para vós, aqui, no Santuário da Mãe. Dispomos-nos a celebrar a Eucaristia, encontro com o Senhor, encontro com o seu amor que se dá sem limites, do seu amor que ao início desta celebração se revela como perdão, como misericórdia. Por isso, ao início desta celebração, reconhecemos as nossas faltas de amor para com Deus e para com os irmãos e irmãs. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, grande no amor e rico de misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo,
Fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Como vós próprios sabeis, irmãos, a visita que vos fizemos não foi inútil. Apesar dos sofrimentos e insultos que suportamos em Filipos, como sabeis, no nosso Deus encontramos coragem para vos anunciar o seu Evangelho no meio de grandes lutas. A nossa pregação não nasce do erro, nem da impureza ou da fraude. Mas como Deus nos encontrou dignos de nos confiar o Evangelho, assim o pregamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que põe à prova os nossos corações. Bem sabeis que nunca usamos palavras de lisonja, nem recursos de ganância. Deus é testemunha. Também não procuramos as honras humanas, quer da vossa parte, quer da parte dos outros, embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade como apóstolos de Cristo. Ao contrário, apresentámo-nos no meio de vós com bondade, como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar. Pela viva afeição que vos dedicamos, desejávamos partilhar convosco não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida, tão caros vos tinhas tornados para nós. Palavra do Senhor. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu coração. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu coração. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu ser. Sabeis quando me sinto e quando me levanto. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu coração. De longe penetrais o meu pensamento. Vós me vedes quando caminho e quando descanso. Vós observais todos os meus passos. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu coração. Ainda a palavra me não chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis perfeitamente.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias praticar estas coisas sem omitir as outras. Guias cegos, quais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, que por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra da salvação. Glória. Amar não custa, o que custa é saber amar. Em cada dia, viver o amor, e sobretudo por aqueles com quem vivemos todos os dias, com quem convivemos, com quem suportamos as suas coisas. É aí que é mais difícil. E Jesus chama-nos a atenção também para isso. Quando aquelas vezes em que nós nos fixamos em algumas coisas e esquecemos-nos de amar. Em que nos fixamos nos preceitos e esquecemos-nos de amar. Porque amar, e isto vale para mim, para cada um de nós, exige uma atenção à realidade. E a realidade de ontem é já diferente daquela de hoje. As exigências de ontem são diferentes, as exigências de ontem são diferentes daquelas de hoje. E hoje sou chamado a amar de outra maneira que não é a mesma maneira de ontem. Ainda que a pessoa que tenha às vezes à frente seja a mesma. E por isso não posso fixar-me em preceitos e, sobretudo, não posso fixar-me nos esquemas que eu crio. Ela é assim, é assado e então já sei como é que ela é, já sei como é que ele é. Não, o amor exige continuamente adaptamento. E por isso é que custa, e por isso é que não é fácil verdadeiramente amar. Mas experimentamos também que vale a pena.
amar verdadeiramente, amar daquele modo que enche o coração, é a única maneira que nos faz felizes, que nos faz verdadeiramente felizes. E Jesus chama a atenção para isso. Até Paulo, na primeira leitura, fala disso mesmo, da relação que tem, da sua capacidade de doar-se à comunidade de Tessalónica. E é importante que ele se centre-se. Este escrito, a primeira carta aos Tessalonicenses, é um escrito muito importante, porque é o primeiro escrito que nós temos do Novo Testamento. O primeiro escrito. E por isso mostra-nos como é que Paulo também se relacionava com as comunidades que ele fundou. E sobretudo com a comunidade de Tessalónica, a primeira comunidade que ele fundou na Grécia, e com a qual teve um grande carinho, ainda que não tivesse gasto muito tempo, gastou muito mais tempo, por exemplo, com a comunidade de Corinto, vê-se o amor que ele tem e o fato como ele se ocupa daquela comunidade, como é capaz de a entregar a Deus, de entregar à graça de Deus e à ação do Espírito Santo. E é isso também que o amor também é, esta capacidade de confiar, de entregar o outro, aquele que me está confiado, à graça de Deus. É este o grande desafio, amar. Santo Agostinho diz, ama e faz o que quiseres, ou como alguém diria, ama e o que quiseres faz. Porque se nós vivermos verdadeiramente no amor e centrados no amor, tudo aquilo que nós fizermos será baseado no amor e para o amor. E sobretudo, para ter em consideração e ter no centro o bem do outro. Possamos nós, neste dia e nos dias da nossa vida, antes de tudo, e aqui também é importante para nós cristãos, que o amor que nós somos chamados a viver tem uma origem única. E essa origem é o amor de Deus. Nós vamos amando porque somos verdadeiramente amados. Deus é aquele que todos os dias encontra novas formas de dizer o quanto nos ama. Deus é aquele que, porque ama, é bastante criativo, de encontrar sempre novas maneiras de dizer o quanto nos ama. E porque Ele faz assim com cada um de nós, faz assim comigo e com cada um de nós, então assim vou aprendendo ao longo do caminho da vida a fazer o mesmo com os outros, como Ele faz comigo. Parabéns pelo vosso aniversário. Deus vos abençoe e vos continue ao menos mais 25 anos. Hoje alegramo-nos e damos graças a Deus por estes casais que celebram os seus 25 anos de matrimónio. O Manuel Correia e a Sandra Correia, acho que ali. O Luís Miguel e a Ana Cristina, o João Paulo e a Alda, o Sérgio e a Regina, o Francisco e a Maria do Céu, o Carlos e a Manuela. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina,
orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. E com eles, também nós rezamos por eles e pela fidelidade do seu matrimónio. As alianças. Fortalecei e santificai, Senhor. Convém tirar. Mas a bênção de Deus passa. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal da fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Podem. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Uma prenda do santuário para assinalar este momento. Irmãs e irmãos, Jesus ensina que a verdadeira atitude cristã começa no interior do coração. Peçamos ao Pai Celeste que nos dê o espírito do entendimento para fugirmos de tudo o que é hipocrisia, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os ministros da Igreja ensinem aos cristãos que a justiça, o amor e a misericórdia são as coisas mais importantes da lei de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens que dão valor só ao exterior reconheçam que o interior é mais importante e deve merecer atenção e cuidados redobrados, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os que pregam o Evangelho ao longe e ao perto o façam com os sentimentos de São Paulo, disposto a partilhar com os cristãos a própria vida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos que dão catequese às crianças e aos adultos, no meio de grandes lutas, sofrimentos e incertezas, sintam a força de Deus e a amizade dos seus pastores, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Jesus purifique o olhar de todos os paroquianos, de modo que aprendamos a louvar o Pai e a invocar o Espírito, com lábios puros e um coração novo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, fazei que os vossos filhos e filhas ouçam as palavras que os homens dizem, mas não esqueçam que a palavra de Jesus é que dá a vida.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos. Senhor, pelo único sacrifício da cruz, formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convirtam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os bispos sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem, Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos na paz de Cristo.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entregues minha morada. Dizei uma palavra e serei só. Suspira o viado pelas correntes das águas. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Ai, toma a minha carne e beba o meu sangue. Ai, a vida
eu me repeta em todo o dia, onde está o teu Deus? Quem coma minha carne e beba o meu sangue, tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia.
Oremos. Realizai plenamente em nós, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora dispomos-nos a rezar e a rezar a oração jubilar de consagração e assim dirigindo-nos para Maria, a Maria, virados para ela, rezamos juntos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, ser refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Desejando a todos um santo dia, um dia de peregrinação para aqueles que estão aqui presentes e para aqueles que nos acompanham em casa, nas suas casas, através dos meios de comunicação social, sobretudo aqueles que vivem um momento mais difícil de dor, de sofrimento, de desespero. Sobre todos vós, sobre a vossa peregrinação, sobre o vosso dia, também sobre o vosso, no caso dos que estão aqui presentes, do vosso retornar, voltar a casa, invoco a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquemos a Deus com as nossas vidas e em paz, e o Senhor vos acompanhe.